Oi, pessoal! Vamos agora tratar da colocação pronominal, assunto também bastante requisitado nos concursos públicos e também vamos ajustar todas essas frases no nosso dia a dia. Vamos falar de forma correta também, tá? É muito importante termos uma forma polida, né, de falar, inclusive com os nossos familiares, com os nossos amigos. Temos o hábito de falar de forma viciosa, então vamos, né, repensar nessas situações para nós nos ajustarmos, tá bom? Se não chegar lá no concurso, também você fala de forma viciosa, não pode, tá? Então vamos ver, o que é a colocação pronominal? Então nós vamos lidar com os pronomes oblíquos átonos, vamos lembrar lá da regra de emprego de pronomes, né? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Depois vocês em casa vão voltar lá, né, ao módulo, a sequência lá do emprego de pronomes e vão localizar na tabelinha os pronomes oblíquos átonos. E eu já coloquei aqui para vocês. Quais são? Vamos ver então, ó. Os pronomes oblíquos átonos, me, primeira pessoa, te, segunda, se, lhe, o, a, terceira pessoa do singular. Nós temos o nos, primeira pessoa do plural, o vos, segunda pessoa do plural, e também temos as formas se, lhes, os, as, terceira pessoa do plural. Quer dizer, esses pronomes oblíquos, o que eles fazem? Nós vamos colocá-los antes do verbo, no meio de verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, e também vamos colocar após o verbo. Não há uma situação comum, né? Eu uso de forma comum, como eu quero, como eu ouço, eu falo. Não. Existe regra. Então, nós vamos respeitar a regra mãe, que é a regra da próclise. O que é próclise? Pronome oblíquo átono antes do verbo. Depois, nós temos a mesóclise, pronome oblíquo no meio do verbo. E, por último, nós temos a ênclise. O que é isso? Pronome oblíquo após o verbo. O pronome oblíquo, ele é átono. Ele é um pronome que não tem tonicidade, autonomia na língua. Então, ele vive agregado ao verbo. Por isso que eu não posso iniciar frases com ele. Se houver a necessidade de falar o pronome oblíquo átono e o verbo estiver normalmente, não no futuro, tiver um verbo em qualquer outro tempo, com exceção do futuro, do presente ou pretérito, eu sou obrigada a colocar esse pronome após o verbo. Iniciar a frase com ele, ok? Me dirija a palavra, não posso falar. Eu tenho que arrumar. Dirija-me a palavra, ok? Quer dizer, é habitual errar. Então, nós vamos corrigir agora, tá bom? Então, vamos ver, ó. Existem 3 posições desses pronomes oblíquos átonos. Próclise, antes do verbo, quer dizer, eu vou usar o pronome antes do verbo, exemplo. Não me entregaram a encomenda, ok? Você viu o verbo entregaram, entregar, o me veio antes, olha lá, primeira pessoa, né? Então, você está utilizando a próclise. Mesóclise, entregar-me-á a encomenda amanhã, quer dizer, você está utilizando entregará, o verbo está no futuro do presente, você colocou o pronome oblíquo no meio do verbo. Quer dizer, você separou o verbo no infinitivo, entregar, mais a terminação do tempo, né? Que é o a, que está indicando para você futuro. Então, você tem entregar-me-á a encomenda, mesóclise. E também a ênclise, entregaram-me a encomenda. Você iniciou a frase e já iniciou com o pronome oblíquo, né? Você tem o verbo e o pronome oblíquo veio depois dele. E esse verbo, vocês vejam, não está no futuro, está no passado. Então, você tem a ênclise, próclise antes, mesóclise no meio e ênclise posterior ao verbo. Então, vamos ver as regras da próclise e suas exigências, todas as formas, né, corretas de uso. Quando que eu vou usar a próclise? Diante de palavras negativas, exemplo, ninguém, jamais, nada, nunca. Frases, não lhe perguntei isso. Quer dizer, próclise, quem atraiu a próclise? O advérbio, aí, não, palavra negativa. Jamais me disseram tudo, aí, jamais, atraindo próclise também. Nós temos, ninguém cedeu ao respeito. Então, nós estamos lidando lá com pronomes, né? Vocês vão ver depois, pronomes indefinidos. Então, o pronome também indefinido atrai a próclise, ok? Outra regra, diante de pronomes substantivos, algum, algo, tudo, poucos, muitos, exemplos. Alguém nos viu perto da cozinha. Quem que nos viu? Alguém. Pronome indefinido atrai a próclise. Algo nos emocionou naquele evento. Olha, o algo, né? Solicitando aí o uso do pronome antes do verbo. Vamos ver aí mais algumas regras, tá?
Diante de palavras, olha lá, que, qual, se, quando, como, onde, porquê separado, olha lá, de perguntas, né, diretas e indiretas, porquê, conjunção, respostas, né, nós temos explicações ou causa e quanto. Na realidade, a situação dessas palavras, ela indica aí pronomes relativos, conjunção subordinativa, né, então são as palavras que mais apresentam, mais aparecem nas frases e nós somos obrigados aí, né, a colocar aí a próclise obrigatoriamente. Exemplo. Falarei com quem te convidou. Olha o quem. Falarei com alguém, com quem, olha lá, te convidou. Então, o quem atraiu a próclise para nós. Se me deixarem falar, direi tudo. Então, veja, se me deixarem falar, direi tudo, se me deixarem falar. Eu utilizei um se que não é pronome, é um advérbio de condição. Então, ele atrai próclise obrigatoriamente, é o caso, né? Então, é uma conjunção aí subordinativa, né? Essa situação. Apareceu para você também, ó. Se me deixarem falar, próclise obrigatória. Outra regra fala para nós diante de advérbios. Então, quer dizer, circunstâncias adverbiais em geral. Então, atraem a próclise obrigatoriamente. Advérbios, às vezes locuções. Ontem me telefonaram. Então, quando eu falar ontem, advérbio de tempo, próclise obrigatória. Realmente, encontrei aqui. Então, quando eu falo realmente, encontrei aqui, eu estou lidando com advérbio, né, que está indicando para mim certeza. Então, atraindo a próclise também. Circunstâncias adverbiais exigem a próclise obrigatoriamente. Mais algumas regras, olha. Frases exclamativas, interrogativas e optativas. Então, veja, se eu tiver frases exclamativas, eu vou ter aí a pontuação que vai, né, denotar a admiração, a situação, né, a emoção da pessoa. Então, quantas frutas se estragaram hoje? Então, eu estou lidando com a entonação. Se eu lidar com essas frases exclamativas que apresentam o ponto de exclamação, a próclise será obrigatória. Por que te irritas? Então, eu fiz uma pergunta, vocês viram? Esse porquê, que já estava na regra anterior, ajudou, auxiliou também na frase, mas é uma pergunta, é uma frase interrogativa direta, a pontuação que apareceu, né? Então, é uma frase interrogativa direta, ponto de interrogação aí existente, então a próclise, ela é obrigatória. Que Deus te abençoe, aí. Então, você está lidando com uma frase optativa. O que é frase optativa? É aquela que te dá uma opção, confere um desejo, um conselho. Então, você está lidando com frases, são às vezes provérbios, ditos populares. Então, você utiliza a próclise obrigatoriamente, tá? E já fazendo uma ressalva, existem as frases que são imprecativas. Aquelas em que você roga uma praga em alguém. Quando você for fazer isso, tem que lembrar, você vai usar a próclise também, tá bom? E eu deixo as frases aí para vocês pensarem, né? O que é que vocês vão falar para os seus amigos, tá? Vamos ver outra regra? Diante de gerúndio precedido de preposição em. Então, veja. Em se tratando de culinária, prefiro a alemã. Quando eu falar em se tratando, tratando, verbo no gerúndio, terminação NDO, indicando continuidade. Então, você tem gerúndio precedido por uma preposição. Então, nós vamos lidar, ó, em se tratando de culinária, prefiro a alemã. Então, eu tenho preposição em, né, seguida do gerúndio. E diante de conjunção subordinativa, confesso que a ajudei bastante. Então, veja, confesso algo, confesso o quê? Que a ajudei bastante. Eu estou lidando com a segunda oração que completa a primeira. Então, esse que é uma conjunção integrante. Então, aparece no período composto, subordinação, a próclise ela é obrigatória e oportuna. Então, é o caso aí, ó, que conjunção integrante está atraindo a próclise, ok? E embora me dissessem a verdade, nada mudaria. Embora me dissessem a verdade, quer dizer, está lidando com uma concessão. Então, vem uma conjunção embora, né, que é um advérbio de concessão, nada mudaria mesmo embora me dissessem a verdade. Então, essa situação de concessão, a conjunção subordinativa, né, adverbial, está atraindo a próclise também, tá? Então, verifiquem, todas essas regras são muito importantes, porque conjunção subordinativa atrai próclise,
As orações exclamativas que você viu há pouco, interrogativas, optativas, as imprecativas, né? Roga uma praga, né? Um mau conselho a alguém. Você tem também pronomes relativos, pronomes indefinidos, né? Você tem pronomes demonstrativos neutros, que são o isso, né? Você tem o isto, o aquilo, né? Você pode ter lá também palavras negativas, expressões adverbiais, quer dizer, são regras que nós vamos sempre revendo, colocando para vocês, né? Em gramática, você olha, você recorre, você vai estudar, você vê a regra. Essas regras vocês vão memorizar, porque a próclise, ela é o padrão do uso da colocação pronominal. É ela, né, a próclise, que tem que ser respeitada. As demais regras vêm por decorrência do uso da próclise, tá bom? Então vamos ver as próximas regras. Agora nós vamos lidar com a próxima. Vamos lá, que é a ênclise. Quando é que eu uso ênclise? Posterior ao verbo. Então veja, em frases iniciadas por verbo, uma vez que não se inicia a oração com o pronome átono. Então, quer dizer, toda vez que eu vou usar, né, a ênclise, eu sou obrigada a colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Exemplo, informaram-me a sua ausência no dia de hoje. Quer dizer, me informaram no posso. Então, informaram-me, ok? Quais são os casos? Olha, aparece também com o verbo no imperativo. Então, veja, deixou na gaveta do armário. Então, você tem verbos no imperativo, formas negativas, você tem as formas afirmativas. Então, quando você imperar e indicar uma ordem, você já inicia a frase com o verbo. E é evidente que esse pronome vai vir após, tá bom? Você não vai iniciar com o sujeito, porque o imperativo, você já indica a ordem e o sujeito será sempre oculto. Por isso que essa consequência, às vezes o objeto que completa o verbo, e no caso, sendo os pronomes oblíquos, virão após o verbo, tá bom? Outro detalhe, ó, gerúndio não precedido de preposição. Então é evidente, você viu gerúndio precedido, por preposição é próclise, não tendo a preposição, como é que você vai fazer? Não vai usar, né? Então, exemplo, não se explicou, deixando-nos apreensivos. Muito bom. Você colocou uma vírgula, depois da vírgula você também não pode iniciar uma frase, né? Um próximo elemento do texto, continuar, né? Dando continuidade com o pronome oblíquo. Então, você vai ter que ter uma frase, nessa situação, um verbo, uma outra palavra, que faça essa posição e deixe o pronome oblíquo posterior à palavra. Então, veja, não se explicou deixando-nos apreensivos. Você usou o verbo, nesse caso, aí, no gerúndio, e apareceu o pronome oblíquo posterior a ele, tá bom? Então, nós estamos lidando aí, ó, com o verbo também no gerúndio, sem o auxílio da preposição, né? Antecedendo, tá bom? Que é a regra da próclise. Não tendo, você vai usar ênclise. Outra regra, e se o verbo estiver no infinitivo impessoal? Então, lembrando do infinitivo impessoal, você tem terminação ar, or, ir. São verbos cantar, beber, né? Pode ser o verbo pôr também, né? Pôr, compor. Verbos terminados em ir, partir. Se você tiver infinitivo impessoal, você pode usar, também, no caso você vai usar, ó, vai acompanhar-me até o aeroporto. Obrigatoriamente você usou, porque depois do infinitivo, você usa a ênclise, tá bom? Essa frase já mostrou mais uma regra. Apareceu para você o ponto de interrogação. Ela também é uma frase interrogativa. Então, o que acontece? Professora, eu sou obrigada a usar a próclise? Veja se você consegue. Não dá, né? O que você poderia fazer é colocar, vai me acompanhar até o aeroporto? Porque você já iniciou a frase com uma locução verbal. E uma locução verbal que apareceu em infinitivo do verbo. Então, quer dizer, tem um ponto de interrogação, mas você vai verificar uma forma mais adequada de uso naquela situação, tá bom? Então, você analisa também, tá? Vamos ver mais algumas regras? Vamos, então, à regra agora da mesóclise. Quando que ocorre? Com verbos no futuro do presente e verbos no futuro do pretérito, ok? Então, vamos lembrar só das terminações do futuro do presente e do pretérito. Vocês vão recorrer a aula de verbos para dar uma olhada, né, memorizar, para poder trazer aqui à tona na explicação. Então, nós temos, ó, preparar-te-ei. Quer dizer, quando eu falo preparar-te-ei, eu usei o verbo prepararei. Está no futuro, né, do presente.
E no exemplo de baixo, ó, preparar-te-ia, prepararia. Então, eu estou utilizando o futuro do pretérito. O que aconteceu? Terminação rei, futuro do presente, terminação ria, futuro do pretérito. Nós vamos separar a terminação, o verbo no infinitivo em primeiro momento, nós vamos acrescentar o pronome oblíquo átono e vamos, por fim, colocar a terminação do tempo, ok? Se o verbo iniciar a frase já vier no futuro, obrigatoriamente nós vamos usar a mesóclise. Não há outro recurso, outra forma de uso, ok? Então vamos aos exemplos. Preparar-te-ei o prato rapidamente. Então quando eu falo preparar-te-ei, o que aconteceu? Então você usou o pronome no meio, ó, reduziu o verbo no infinitivo, preparar, colocou o pronome oblíquo átono e você utilizou, né, a terminação do tempo, ó lá. No caso do futuro do pretérito, preparar-te-ia, preparar, colocou o pronome oblíquo, tá vendo lá? E terminação, né? Por fim, a terminação do tempo. Então, eu tenho preparar-te-ia o prato rapidamente, se não me afligires, ok? Então, nós estamos lidando com mesóclise, só usamos, né, no futuro do presente e futuro do pretérito. Agora, caso haja exigência de outra regra, professora, eu estou com o verbo no futuro, só que houve exigência de próclise. Ou estou com o verbo no futuro e quero usar ênclise. Então, verifiquem as situações. Ênclise você não pode usar com verbo no futuro. Você vai usar a ênclise com qualquer tempo verbal, com exceção do futuro, do presente e do pretérito. Agora, houve exigência de próclise, o que você vai fazer? Você evita, né, usar a regra, no caso aí a mesóclise, e passa a usar a próclise. Por quê? A próclise é o padrão, tá bom? Então vamos ver as observações. Olha, amanhã te direi o que deves fazer. Veja, amanhã é um advérbio que atrai próclise. Então amanhã te direi, olha lá, o verbo está no futuro, né, do presente, não usei a mesóclise por conta da próclise, da exigência da próclise, do amanhã, do advérbio. A mesma situação, não o convidarei para a festa. Veja, não o convidarei, não usei mesóclise porque não atrai próclise. Então, eu deixo de usar mesóclise para usar a regra certa, a próclise, ok? Então, verifiquem bem essas situações para vocês não se perderem tanto na escrita quanto na fala, ok? E os verbos no futuro são utilizados de forma não muito comum, mas elas existem. Por exemplo, você vai pegar um diário oficial, vai ler alguma situação, vai a uma cerimônia de casamento, então está escrito assim, lá na cerimônia de casamento, por exemplo, realizar-se-á na próxima semana, né, no próximo mês, né? Você tem já ali, ó, a própria mesóclise embutida no contexto diário, só que você não presta atenção, você evita e você não fala. A mesma coisa, publicar-se-á na próxima semana a listagem dos aprovados no concurso do CESP. Quer dizer, você tem ali também, né, você sabe, você lê, você entende, mas você não tem o hábito de usar. Então verifiquem que a mesóclise também vai aparecer no seu concurso, com certeza, tá bom? Agora eu vou passar as próximas explicações para a colocação dos pronomes oblíquos átonos dentro das locuções verbais, tá bom? Então vamos até lá.